Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Gux Talks, esse quadro, né, que a gente criou aqui no YouTube da Gux para trazer convidados a dedo, assim, escolhidos a dedo para falar sobre assuntos que eu julgo relevante. E hoje nós estamos aqui numa estrutura bem diferente do que a gente está acostumado a gravar. Estamos aqui numa estrutura profissional de podcast aqui no Brand Up Studio, é isso, né? Brand Up Studio aqui em Blumenau. E já quero começar apresentando um pouquinho para vocês do que a gente vai falar e da convidada de hoje. Então, olha só, ela tem mais de 10 anos de experiência na área comercial. Ao longo da sua trajetória, foi responsável por estruturar times comerciais do zero, transformando operações em verdadeiras máquinas de alta performance, chegando a liderar mais de 60 pessoas. Essa é a Maria Eduarda de Andrade, ou é só Andrade, né? Não tem o D no meio, né? Só Andrade. Maria Eduarda Andrade, nossa convidada de hoje para falar sobre comercial, sobre máquina de vendas. Maria Eduarda, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Nada. E vamos lá. Obrigado por ter vindo aí e eu quero começar já, né? Criei essa breve apresentação, mas eu queria que você falasse um pouco mais da tua trajetória, do que você já fez, de como você já contribuiu com as empresas que você passou. E fala também, aproveita esse gancho para falar sobre... Bom, eu ia falar para você falar um pouco sobre o que você está fazendo agora, mas vamos deixar isso para depois, tá? Então fala sobre a tua trajetória, sobre esses teus mais de 10 anos de experiência e como é que você pode contribuir nessa área comercial nas empresas, por favor. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Obrigada por me receber. Estou bem feliz de estar participando. Acho que a gente consegue compartilhar muito do que a gente aprende no dia a dia e fazer com que isso chegue em outras pessoas. Eu acho que esse é o objetivo principal. Que bom, estou aqui para aprender também. Vamos lá, então. O Gustavo já me apresentou, eu sou a Maria Eduarda, tenho bons anos aí de experiência na área comercial. Mais especificamente, a minha atuação mais voltada para SaaS, B2B, mas também já trabalhei em outros setores e minha jornada aí foi de muito aprendizado, muitas quedas, levantei bastante, aprendi muito e estou aqui para contribuir, um pouquinho do que eu conheço com os demais. Muito bem. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho dos números, né? Porque existem big numbers aí na tua trajetória que eu acho que serve como um contexto para as pessoas entenderem com quem que a gente está falando. Né? Porque a gente está começando a te trazer para o digital, a te posicionar aqui, mas para que seja também um contexto histórico dessa tua trajetória até aqui, traz um pouco dos big numbers que você teve a oportunidade, não sei se diretamente de entregar, mas de participar dessa construção. Legal, vamos lá. Eu iniciei muito jovem, trabalhando na área comercial. Iniciei como SDR, pessoal que trabalha no SaaS vai entender o que eu estou falando, mas como pré-vendas mesmo. Tu iniciou nessa função? Eu iniciei nessa função, e eu sempre digo para todo mundo que quer iniciar no setor tech, que principalmente na área comercial, que deveria iniciar pelo pré-vendas, porque é um aprendizado gigante, assim. E iniciei como pré-vendas, depois de um ano, mais ou menos, tive a oportunidade de liderar o time de pré-vendas, então fiquei um ano só na operação. Um ano atendendo gente. Um ano inteiro. Prospectando, recebendo muito não mesmo. Então, eu acho que parece que é fácil quando tu olha de fora, Então, eu tenho um carinho muito grande, assim, pelo time de pré-vendas. Eu lidero o time de pré-vendas hoje ainda, porque é muito não. Muita secretária, deixando a gente de escanteio, até que tu consegue falar com uma pessoa que de fato tem interesse, no que está ofertando. Mas para contextualizar, e voltando ali pro tema dos números que tu comentou,
Nessa oportunidade onde eu liderei, né, o time de pré-vendas, a gente tinha 4 pré-vendedores e é um desafio enorme porque você liderar pares, né, que eram seus pares, é muito desafiador, né, porque você tem que criar tem que criar respeito, admiração, inspiração e, de certa forma, eram os teus colegas que estavam ali também com as mesmas metas, com os mesmos números. Então, fiquei 1 ano e meio liderando esse time de pré-vendas. Né? A gente conseguiu crescer muito o número de oportunidades, principalmente voltado para outbound. Né? Então, no mundo SaaS é muito comum ouvir falar sobre inbound e outbound. Tu sabe muito bem como que é. Depois nós vamos entrar aí nos termos técnicos. Sim, sim. Então a gente aumentou bastante os números, contratamos mais 3 pessoas ao longo desse tempo. De 1 ano e meio que eu fiquei nessa empresa, 12 meses a gente bateu a meta. Então foi bem desafiador, mas foi bem legal, assim, foi um aprendizado bem legal. Depois, né, tive a oportunidade de me tornar executiva de vendas, então saindo da cadeira da liderança. Então, caramba, muitos vão perguntar assim, mas meu Deus, você já estava numa posição, né, de liderança e tudo mais. Mas eu sempre gostei de me desafiar muito, assim. Então, como eu não tinha tido a experiência de vendedora mesmo, né, e eu queria me tornar uma liderança em vendas, eu sabia que eu precisava passar por aquilo, né? Então, fiquei mais 1 ano como vendedora, top performance. Então, quem me conhece, já trabalhou comigo, sabe. Não estou querendo me gabar, mas eu sempre fui muito focada em resultados. Resultados. E fiquei 1 ano entregando resultado, a empresa crescendo e precisava, obviamente, de novas lideranças para escalar esse crescimento, né? E aí, fui convidada novamente a ser líder daí da área comercial. Então, assim, eu nunca me candidatei para uma vaga de coordenação, de liderança. Parece que a liderança sempre me puxou, de certa forma. Mas isso porque tu trabalhava e trabalhava muito. Sim. Né? Sim. Sempre trazia muito retorno. Sim. E aí aceitei o desafio. Né? No meu time tinha eu e mais 2 colegas, mas o desafio nem era esse. O desafio era realmente crescer esse número, né? Mais que triplicar o tamanho aí do time comercial. E foi o que a gente fez. Né? A gente mais que triplicou, né, o time comercial, né, da empresa que eu trabalhava. Aumentamos taxa de conversão, então, né, taxas de mercado que até então, né, eram inalcançáveis, a gente basicamente duplicou essas taxas. A gente conseguiu trazer um crescimento exponencial em pouco tempo. Né? E, obviamente, né, que eu estou falando só a parte boa, né? Dentro disso tem uma infinidade de coisas desafiadoras que acontecem no dia a dia. Nem vou trazer como coisas ruins, porque eu acho que faz parte do processo, né? É meio clichê falar isso, mas é a verdade. É no desconforto que a gente aprende, né? Que a gente se desenvolve, e não no confortável. E quando eu saí dessa empresa que eu estava trabalhando, que eu decidi sair, eu já estava liderando mais de 60 pessoas num time comercial todo, né, como gerente da área toda de vendas, né, comercial. Então, a gente mais que triplicou, né, o tamanho desses times, tanto de vendas quanto de pré-vendas, até... Enfim, a gente chegar em números que para muitos é quase impossível, né? Mas a gente fez. Mas eu não fiz isso sozinha, como tu comentou, né? Eu tive participação, tinha toda uma equipe por trás disso também, desses números, dessas entregas, mas foi bem, bem relevante. E quando a gente vai falar de faturamento, o que vocês conseguiram atingir de faturamento, assim? Ou de tipo, qual foi o resultado? A gente tem um número aqui, né, de um fundo americano, que tipo, para uma empresa atingir um fundo americano, né, tem que ser algo muito assim, muito grande, muito exponencial. Sim. Mas tu pode abrir um pouco de números, assim, de tipo, o que vocês conseguiam atingir, o que dá para abrir, o que dá para falar? Bom, faturamento não dá para abrir, eu acho que é algo
mais sigiloso, mas como tu comentou, né, com todo esse crescimento, né, de time, de faturamento, de entrega, a gente, essa empresa teve, né, a oportunidade de ser investida, né, por um fundo americano em 240 milhões. No momento em que foi investida, era dos maiores investimentos da América Latina, né, então foi bem expressivo mesmo. E quando eu iniciei na empresa, a gente tinha cerca de 60 funcionários, né? E quando eu saí, tinha já 400 e pouquinhos funcionários. Isso em 4 anos, né? Então, foi bem relevante. E quanto disso era a parte comercial? Venda, pré-vendas? Tipo, quantos desses 400 aí vai? 60 e pouquinhos eram do time comercial. Ah, entendi. Então, não é muito sobre... Se tu pega os 400 e pouco, sou péssima de matemática, talvez eu até consiga me ajudar. Mas não representa tanto. Vamos ver. Né? Sim. E não representa tanto em percentual. Não era o maior time da empresa. Aí, 15%. Então, não era o maior time da empresa. Mas era o que pulsava todo o resto. Mas era basicamente o coração, né? Então... Duda, aliás, Maria Eduarda, né? A gente chama de Duda aqui nos bastidores, mas vamos lá. Imaginando, ou olhando para essa experiência de uma empresa que foi listada na Bolsa Americana, e essa é uma pergunta que eu já te fiz em outro momento, mas eu vou fazer aqui de novo para ficar registrado. Olhando para isso, para esse contexto, o que você aprendeu, ou melhor, qual foi o seu maior aprendizado participando de uma máquina de vendas que de fato gera performance, gera vendas de verdade todo dia? Bom, o maior, ou um dos, né, aprendizados que eu levo assim para mim é que tu não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, se você quer crescer a sua empresa, né, crescer faturamento da empresa, principalmente, né, que eu acho que é o que todo mundo busca, de certa forma. Vender mais. Né? Vender mais, ter mais clientes na carteira, você precisa de pessoas. Então, meu maior aprendizado foi esse, assim, porque eu sempre fiz as coisas... Eu sempre dei tudo de mim quando eu estava no operacional. Quando eu fui pré-vendedora, quando eu fui vendedora, eu sempre entreguei muito resultado, né? Então, logo, quando a gente se torna líder, né, a gente acha que todo mundo vai ser assim, que todo mundo vai ter, né, a mesma garra, ou até mesmo que... E não é? Não é, não é. E a garra talvez sim, mas não é só com garra que a gente né, transforma né, oportunidades em venda. E então, pessoas foi meu maior aprendizado, assim, entender melhor as pessoas, investir tempo principalmente, né, no time, com treinamentos, desenvolver esse time, né, capacitá-los para que performem de acordo com o que a empresa espera, né? Então, pessoas. Esse foi o meu maior aprendizado, assim. E além desse, tem mais algum que você possa falar, cara, tendo isso aqui, você consegue criar uma máquina de vendas em qualquer lugar? Sim. Fora pessoas, né? Porque sem pessoas a gente não faz nada. Precisa de gente, não tem como. Né? A IA tá aí, mas não serve. Não tem serviço. Processos, com certeza, é a forma, né, mais eficiente de você transformar oportunidades em vendas com pessoas. Então, acho que é uma junção assim, perfeita, né, de como vender mais, de certa forma. Como que ter processos bem definidos podem ajudar uma empresa a criar uma estrutura comercial? Porque assim, a gente falou de big numbers, né? Uma empresa listada na Bolsa Americana. É um contexto, até, digamos... Deixa eu achar a palavra aqui, mas... fora do normal, vai. Sim. Não sim. É todo dia que uma empresa é listada na Bolsa Americana. Sim. Mas se a gente for trazer esse contexto para minha agência, por exemplo, ou para a empresa dos meus clientes. O cara tem uma imobiliária. Como que os processos podem ajudar esse cara
a criar um comercial que de fato funcione? Tá, vamos lá. Primeiro, né, processo é basicamente você criar um padrão, né? Cada empresa deveria, se não tem, né, deveria ter um padrão com os seus critérios, com o seu perfil de cliente ideal, né? Então, você ter um padrão dentro da empresa faz com que as pessoas que você contratar, ou as pessoas que estão ali, né, trabalhando com você, sigam exatamente aquilo que você espera. Então, se você cria um processo bem definido, né, por etapas, e treina, desenvolve essas pessoas para seguirem exatamente aquele método, que o processo é um método, né, dificilmente isso não vai te trazer um crescimento ou não vai te trazer mais oportunidades de negócio. Não tem como, né? Muitos erros assim que eu vejo que várias empresas cometem, e a gente, enfim, faz bench, né, com várias empresas, conversa com outros head de vendas, né, outras empresas para trocar ideias, compartilhar, né? E eu vejo que é isso, assim, falta investir tempo para criar esses processos, porque não é algo fácil, você precisa investir tempo nisso, principalmente, né? E para treinar os seus times, né? Então, eu acho que é uma negligência bem comum, né? Todas as empresas estão sempre atarefadas, tem sempre um monte de tarefas a ser feitas, atividades a serem feitas, e, no fim, por conta dessa demanda e por conta dessa falta de método, cada um faz do jeito que acha que é certo, certo? Se eu não falar para ti que precisa ser feito dessa forma, né, que a cultura da empresa é assim, que eu, como líder, espero de você isso aqui, né, e te entregar esse método, tu vai fazer com base no que tu tem conhecimento, correto? Com base nas suas experiências, com base na tua bagagem, sim, certo? Só que nem todo mundo tem a mesma experiência que você, entende, né, que deve ser feito tal coisa da mesma forma que você. Logo, cada um faz do jeito que acha. E aí vira, né, uma bola de neve e falta aí de previsibilidade de entrega. Tu trouxe um ponto agora que eu vejo que o comercial, aliás, uma estrutura comercial definida, ela traz com bastante precisão, ou com mais precisão, que é a previsibilidade. Sim. Né? Então, quando uma empresa investe em ter um setor comercial, ela está investindo em ter mais previsibilidade, né? Deveria, né? Eu imagino, né? E aí, eu digo isso porque esses dias eu sentei com uma empreendedora lá numa reunião que a gente tava com ela e com a equipe comercial, né? E eu disse para ela assim, imagina, a partir de agora, você ter a tua empresa e você saber exatamente qual é a taxa de conversão das pessoas, dos clientes que chegam até você para aqueles que compram. Ou até mesmo dos que chegam até você para os que são o seu perfil de cliente que você quer atender, que é o perfil de cliente ideal. Imagina você com essas métricas na mão, quanta previsibilidade você pode ter, né? E quantos cenários você pode criar a partir de ter isso em mãos para saber, mês que vem eu preciso vender tanto a mais, então o que eu preciso fazer? Eu olho para essa estrutura e falo, cara, eu preciso trazer mais gente para o meu comercial atuar, ou eu preciso melhorar a forma que o meu comercial está atuando, por exemplo, para aumentar a nossa conversão. Mas aí a minha pergunta é o seguinte, isso serve para qualquer negócio? Essa estrutura, uma estrutura de... E aí eu quero que você me complemente com quais pontos que todo empreendedor deveria olhar, né, para essa parte comercial. Mas a implementação de um setor comercial, implementação de captação de clientes, de inbound, essa coisa toda, serve para qualquer empresa? Sim, para qualquer empresa, para qualquer negócio, todas, né? Todas as empresas têm a mesma finalidade,
apesar de que são setores diferentes, né, com produtos e serviços diferentes, mas de certa forma todo mundo tem o mesmo objetivo, que é vender. Sim. Né? Então, sim, serve para qualquer setor, para qualquer empresa. Claro que cada uma tem, né, as suas nuances, o seu perfil de cliente ideal, a sua persona. Então, entender, né, o comportamento, né, da sua persona é muito importante, mas serve para qualquer tipo de negócio. E quais são os parâmetros que todo empreendedor deve olhar? Para onde ele precisa olhar? Tipo assim, tá, beleza, eu não sei nem por onde começar, mas o que eu preciso ver primeiro para depois, por exemplo, buscar um background comercial, um treinamento comercial, uma estrutura nesse sentido? O que ele precisa olhar? Bom, primeiro ele precisa criar, né, um processo básico que inicia pelo perfil de cliente. Né? Qual que é o meu perfil de cliente ideal? Qual que é o setor? Eu sou nichado, eu não sou? Né? Aonde que eu vou atacar? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Né? Segundo ponto, qual é a meta que eu quero atingir? Né? Porque com a meta que você quer atingir, aí você define, né, a quantidade de leads que você vai precisar trazer, a quantidade de pessoas que você vai precisar colocar no time. Então, entender isso primeiro define os próximos passos. Depois que você definiu o seu perfil de cliente ideal, que você criou um processo, né, básico, nem precisa ser algo muito complexo, não. Definiu a quantidade de pessoas que você precisa ter na sua operação para rodar, tá? Depois você precisa acompanhar alguns números para entender se está evoluindo ou não. Né? Você, como gestor, precisa olhar para algumas métricas específicas. Sim. Quais são? Dá Falando... Tá, né? claro, né? Então, falei. Taxa de conversão. Né? Você precisa entender quanto que o seu time está convertendo em negócios. O que é a taxa de conversão? Vai. A taxa de conversão... O cara nunca olhou pro comercial dele. Tipo, ele tá por aí, assim, viajando. O que é uma taxa de conversão? Vamos lá, falar do time de pré-vendas, né, que é onde inicia ali a máquina, né, depois de marketing ali. Então, assim, você tem taxas de conversão, por exemplo, de leads recebidos, que o marketing, né, trouxe de alguma forma, versus o quanto você agendou. Então, basicamente, você vai entender quanto que você agendou, né, dividido pelo valor ali que o marketing... ou vendeu? Nesse caso de pré-vendas. Né? Então, assim, tem várias taxas de conversão. Não é exclusivamente do número que o marketing trouxe versus o número que o vendas trouxe. Ah, tá. Então, aí nós temos um ponto importante. Porque o pré-vendas, ele não faz venda. Não. Ah, o que ele faz? Ele faz uma qualificação dos negócios, né? Tanto recebidos pelo time de marketing, quanto, né, as prospecções ativas que são feitas, né? Ele qualifica esse negócio para quê? Para entender exatamente aquilo que eu comentei contigo. Se estão dentro do critério da empresa. Muito bem. Então, olha só. Aqui nós temos um ponto importante. Não é o cara que atende os leads que o teu marketing está mandando... aliás, o cara que atende os leads que o teu marketing está enviando lá no teu WhatsApp não é o responsável pela venda. Ou pelo menos não deveria ser o principal responsável. Não, ele não é o principal responsável, mas ele faz parte. Né? Exatamente. Então, até quando, né, a gente comemora a venda, por exemplo, os parabéns... Vai para eles também. Vai para eles também. Entendi. Né? Porque sem o time de pré-vendas... não chega a negócios para os vendedores conseguirem atuar, negociarem e tudo mais. Mas aí que tá, a gente cobrar desses caras a venda final, tá errado. Totalmente. O que a gente precisa cobrar deles? A gente precisa cobrar a geração de oportunidades, é isso? Exato. Entendi. A gente precisa cobrar leads, né, potenciais clientes, traduzindo, gerados, né, e qualificados para o time de vendas. Então, é isso que a gente precisa cobrar do time de pré-vendas. Então, a taxa de conversão ela não é somente do time de vendas, e sim
do time de pré-vendas também. Então, o time de pré-vendas também tem uma taxa de conversão que a gente precisa olhar, que a gente precisa entender. E por que isso é tão importante? Taxa de conversão em uma máquina de vendas. Porque aqui a gente está trazendo, né, um cenário onde a empresa possui uma máquina de vendas. Tem um time de marketing que gera demanda, tem um time de pré-vendas que qualifica essa demanda, tem um time de executivos, closer, que fecham os negócios, né? Por que isso é tão importante? Porque, primeiro, a gente identifica, né, onde estão os gargalos, caso tenha, né? E segundo, a gente consegue entender se de fato a gente está dentro dos objetivos que a gente estipulou. Então, a meta é muito importante para isso, né? Porque antes de você acompanhar todos esses números, você precisa criar esses números. Ah, Duda, mas como que eu crio esses números? Eu nunca olhei para vendas, né? Mercado. Então, tem uma infinidade de benchmark que você pode buscar na internet, que você vai achar números de mercado mesmo, né? E você utilizar um desses números de mercado como um parâmetro inicial faz sentido. Depois que você atingir esse número, né, aí você coloca outros objetivos e você vai acompanhando. Então, assim, não tem como a gente consertar nada, né? Sem que nada esteja criado. E se a gente não souber aonde que está o problema, Sim. Né? Então, vou dar um exemplo, né? A gente não está vendendo. A gente não está vendendo, não sai venda, mas eu possuo uma máquina de vendas, eu tenho, né, um time de marketing que atua na geração desses negócios, eu tenho 1, 2, 3 pré-vendedores que seja para qualificar esses negócios, né? Qual que é o primeiro surto assim dos empreendedores e donos de empresa com quem que eles berram primeiro? Eles vão lá na agência, né? Eles vão lá no marketing, né? Eles vão lá no marketing. Porque não está gerando lead qualificado. Qualificado, sim. E aí também outro ponto, né? Outro ponto. É responsabilidade da agência gerar lead qualificado? Sim. Mas não é total responsabilidade da agência gerar leads qualificados. Por quê? É como você está falando. A agência depende de um trabalho bem feito interno. Porque senão como é que ela vai saber se aquele lead é bom ou não? Ela está no escuro, né? Exatamente. Como que tu vai conseguir trazer leads bons, né, leads qualificados, se você não tem nenhuma qualificação? Isso. Não tem um critério. Isso. Né? E é muito comum também, né, além do time de marketing, das agências, culpar o time de vendas, né? Os vendedores. Os vendedores não estão convertendo, Mas se você não sabe, né, o motivo de não estar convertendo, né, você não vai conseguir arrumar, você não vai conseguir consertar. Então, a primeira coisa que é feito é ir lá na agência, né, reclamar que os leads não estão qualificados, ou ir no time de vendas dizer que não estão convertendo, não estão vendendo. Então, por isso que eu digo que é muito importante ter um processo criado. De novo, não é um processo complexo, né, são critérios, né, aonde a gente quer atacar, qual que é o nosso perfil de cliente ideal, quais são os critérios, né, que a gente, como empresa, tem como exigência para atender esses clientes. Porque com isso criado, a empresa pode chegar no time de marketing ou na agência e dizer, né, os meus critérios são esses aqui, eu preciso que você busque leads, gere demanda com base nesses critérios, né? E se não converter, a primeira coisa que você vai olhar é se os leads que foram gerados estão dentro do critério ou não, né? Se estão dentro do critério, é entender qual que é a taxa de conversão do time de pré-vendas, né? Do que eles receberam do time de marketing para o que eles agendaram. A taxa está dentro. Ok, então aqui não está o problema. A gente já elimina e descarta uma possibilidade. Né? E aí a gente vai para a taxa de conversão do time de vendas. O time de vendas não está performando, a taxa está baixa. Opa, então aqui temos algo a olhar. Né? E aí dentro disso tem várias possibilidades, né, de erros. Né? Outro bem comum também é
a empresa criar todos esses processos, né? Criei os critérios, criei os processos, documentei tudo, passei para o time todos os processos, fiz treinamento, mas ninguém acompanha. Aí não tem acompanhamento. Ninguém olha o CRM. Exato, ninguém olha o CRM, ninguém... Eu acho que mais do que isso, Gustavo, não é nem a questão do CRM, que CRM, na verdade... Está ali para complementar. Está ali para complementar, né? Para te trazer os dados. Mas a falta de acompanhamento, rotinas do líder com o time. Eu acho que isso é extremamente importante que seja feito esse acompanhamento. Sem acompanhamento, né, do líder com os seus liderados, as coisas não acontecem. Infelizmente, as pessoas são assim, elas precisam de alguém dizendo para elas o que tem que ser feito ou reforçando, porque muitas vezes elas já sabem. Mas é por isso que as empresas buscam lideranças, justamente para fazer esse acompanhamento e garantir que a empresa, né, esteja performando da maneira adequada, de acordo com as suas metas, seus números. Muito bem. Bom, então a gente, né, falou basicamente de 3 coisas básicas aí que o empreendedor que quer criar uma máquina de vendas precisa fazer. Primeira, vamos recapitular. Criar o seu perfil de cliente ideal, e aí mais uma vez a gente fala de persona, essa coisa toda, né? Sim. Existe uma importância fundamental aqui, né? Um dos fundamentos é você conhecer o perfil de pessoas para o qual você quer vender. Sim. Então esse seria o primeiro passo. Segundo passo, qual era o segundo passo? Do processo? Era das taxas? As taxas de conversão. Isso, entender as taxas de conversão. Os números, não só taxa de conversão, né? Aqui a gente está falando de uma única métrica, né? De um único indicador. Tem vários indicadores. Aqui a gente está olhando mais para o macro. Mas vamos imaginar que o cara está começando a montar isso, né? Sim. Taxa de conversão. Taxa de conversão de cada uma das etapas. De cada uma das etapas, definir essas taxas, né? E, por último, acompanhamento. Terceiro passo, acompanhamento. Isso. Muito bem. Qual é a estrutura mínima? E aí eu tô te fazendo essas perguntas nesse contexto de pessoas que não têm esse conhecimento, né? Para nivelar um pouco aí a galera do nosso canal, enfim, a galera que nos segue. Mas qual que é a estrutura mínima que o empreendedor precisa ter para criar uma máquina de vendas de fato no negócio dele? Tipo, de pessoas, quantas pessoas, o que ele precisa ter para que isso funcione e dê resultado? Sim. Sem considerar, aqui a gente não está considerando metas, objetivos, porque isso tudo, né, a quantidade de pessoas vai depender muito do seu objetivo e das suas metas. Sim. Mas estamos começando do zero, isso, basicamente, né? O que eu faria, né, como consultora, ajudando a empresa a estruturar esse time? Primeiro, eu falaria com a Gux, né? Falaria com a Gux para gerar essa demanda, porque inbound é extremamente importante. Primeira coisa, então, para o cara que quer criar uma máquina de vendas, ele precisa ter um marketing gerando leads, gerando leads. Contatos. Sim, gerando contatos. Show. Sim. Contatos são clientes? Contatos são clientes, não, né? Clientes são negócios fechados. Ok. Leads são clientes potenciais, eles não viraram clientes ainda, né? Eles estão ali como oportunidades. E geração de demanda seriam basicamente levantadas de mão. Opa, tem interesse, quero conhecer. Entendi. Então, a responsabilidade do marketing é exatamente essa, né? Trazer, né, essa demanda, trazer leads interessados no teu negócio, no teu produto, no teu serviço. E então, primeiro passo, né, eu buscaria essa geração de demanda. Com essa geração de demanda, já partindo do pressuposto de que temos um critério, né, contrataria um pré-vendas para poder fazer essas qualificações e não só as qualificações, mas eu também colocaria esse pré-venda para atuar com leads outbound, então ligações frias, listas frias, né? Batendo na porta do cliente, dizendo: oi,
né? Meu nome é tal, represento a empresa tal, eu quero te apresentar uma oportunidade. E aí criaria uma rotina para que essa pessoa trabalhasse com os contatos, as oportunidades que vêm da agência e trabalhar também ativamente na busca por oportunidades, por leads, por Sim. Levantadas de mão, digamos assim. Sim, exatamente. E contrataria um executivo de vendas, né? Um closer. Site sales aí pro mundo SaaS. O cara que quando essa levantada de mão ocorre, o SDR vai lá, o pré-vendas vai lá, qualifica e fala, ó, esse cara aqui tá dentro do nosso perfil ideal, e aí ele manda para alguém que vai fazer uma reunião de vendas, que vai trazer esse cara para conhecer melhor o produto e oferecer de fato, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, não precisa de muito para você criar uma estrutura inicial ali de máquina de vendas, né? Para mim, de tudo isso que a gente está conversando, o processo é o mais importante. Se você tem 10 pessoas na sua operação e não tem processo definido, eu consigo transformar essas 10 pessoas em 4 pessoas com um processo definido e performar melhor. É possível, então, 4 pessoas darem mais resultado do que uma equipe de 10 pessoas? Com toda certeza. Com toda certeza. E o que muda nesse caso é o processo. E é até engraçado eu falando aqui de processo, porque no início da minha trajetória, como uma boa vendedora, né, vendedores me entenderão, eu sempre tive dificuldade, né, em seguir processos. Provavelmente deve ter clientes que têm a mesma dificuldade, né? Eu também tenho essa dificuldade com os meus vendedores então, é difícil você realmente fazer com que as pessoas, né, os seus liderados, sigam aquele processo. Aí que entra o acompanhamento que a gente comentou. Mas o processo não é mais fácil? O processo é muito mais fácil. Tipo, não é tu copiar e colar? Basicamente. E por que não faz? Não faz porque tá muito mais... É muito fácil? Não. Tipo, é muito fácil, não vou fazer. Não faz porque, cara, vendedor é uma raça, vendedores entenderão e vão até dar risada disso, procrastinadores. Vendedor gosta de procrastinar as coisas. Então, quando eu digo vendedor, é todo mundo que trabalha na área comercial, tá? Não é só os executivos. Então, assim, essa dificuldade de CRM, de reportar, né, a conversa, a reunião com o lead, a falta desse reporte no CRM, enfim, documentar essas coisas é muito comum. Porque o vendedor, ele quer vender. Ele quer ligar para o cliente e ouvir do cliente, sim, estamos fechados, estou aceitando a sua proposta, sem passar por todas as etapas. E não acontece. Na maioria dos casos, acontecem muitos erros. E se você não tem um processo, de novo, você faz o que você acha que é certo, da forma que você acha que é certo, da forma que você aprendeu, ou até que você está, né, sugerindo que seja certo. Então, acho que nenhuma empresa deveria deixar com que, né, os seus colaboradores, e eu acho que até uma carga, é um peso muito grande, né, para os colaboradores. E, inclusive, quando eu vou fazer entrevista com pré-vendedores, né, a gente está sempre com vaga em aberto e tudo mais, eles sempre falam, mas por que tu saiu da empresa X e tal? Cara, não tinha processo. Eu ouço muito isso. Falta processo, ninguém me ensinava nada, me jogaram lá e faz. Então, as pessoas também esperam que a empresa tenha processos. Então, eu acho que colocar essa responsabilidade na mão dos colaboradores, né, é muito pesado. Né? Ninguém quer. E também custa caro, né? Custa muito caro, principalmente para os empreendedores, né, para os donos de empresa, é caro. Muito bem. Bom, então a gente falou dos 3 passos para definir e criar um processo comercial. Nós falamos sobre qual a estrutura mínima para que esse empreendedor tenha um processo comercial efetivo que funcione. E aí eu quero te fazer uma última pergunta aqui. Na tua opinião, né? Vamos lá. Na tua opinião,
qual nicho hoje que mais necessita de uma estruturação comercial? Não vale falar que é todos. Não, essa é fácil demais. Essa é muito fácil. Bom, primeiro eu vou contextualizar o porquê, né, da minha opinião. Eu já sei a resposta. Tu já sabe a resposta, a gente já conversou sobre isso. E muito provavelmente muitas pessoas que tiveram a mesma experiência vão concordar com o que eu estou falando. Né? O setor imobiliário é extremamente escasso de processos. Né? Eu já aluguei vários apartamentos, né? Comprei apartamento também e assim fui muito mal atendida. É uma falta de clareza e de processo que tem no setor imobiliário eu já comentei com várias pessoas e vários amigos meus, pessoas que já conversaram comigo sobre isso, vão entender e vão lembrar das conversas que a gente teve. Se a gente implementasse, né, um processo simples no setor imobiliário, cara, não tem como não dar certo, não tem como não crescer, não vender mais. E, sinceramente, eu e as pessoas que já conversamos sobre isso, a gente já chegou a cogitar de que tem muita demanda, tem muito cliente, estão brigando por comprar, né, apartamento, por alugar apartamento, porque não é possível. Né? Falta de retorno, 2, 3 dias para retornar, dando resposta, quando retornam. Então, não é assim que se trata um cliente, né? Jamais. Na verdade, o cliente ele tem que estar no centro de tudo, ele é o centro de tudo. Então, eu vejo que o setor imobiliário está muito escasso mesmo de processo. Não digo que de bons profissionais, acredito que tenham ótimos profissionais, né? Já conheço ótimos profissionais, mas esses são os profissionais que, de fato, ganham muito bem, porque eles se destacam, né, da maioria. Então, eu vejo que é um setor que tem muito, muito a evoluir ainda. Existe até uma situação que é bem engraçada, porque geralmente, dentro de uma imobiliária, você tem corretores que se destacam porque aprendem e buscam entender como uma venda funciona, né? Sim. E a partir disso, eles conseguem gerar vendas para essa imobiliária e conseguem gerar mais resultados do que os demais. Então, esses corretores se destacam. E aí, o que eles fazem, né? Eles saem da imobiliária e abrem uma imobiliária para eles, certo? E aí, o que acontece? Eles entendem que agora eles precisam de mais corretores. E aí, eles fazem o quê? Abrem vaga e contratam outros corretores. E aí ele contrata toda aquela galera que também não está preparada. Então, ele passa a assumir um novo problema aqui. Agora ele não tem mais só o problema de, queria uma empresa para mim e tal. Não, agora ele tem o mesmo problema que o antigo chefe dele tinha. Sim. Que é ter um monte de gente que não tem processo, que não sabe vender, ou até mesmo problemas que ele mesmo buscou para si, porque ele não criou seus processos, né? Então, isso é uma situação que acontece, que a gente vê acontecendo com frequência, assim, inclusive. Mas tu acredita que o fato de ter muita opção no mercado imobiliário, ou seja, muitas imobiliárias, muitos corretores, faz com que essa criação de processos seja menos... seja mais difícil ou seja menos aplicada por essas pessoas? Porque, imagina, como tem muita imobiliária, né, como tem muita empresa nesse setor, principalmente se a gente for falar de litoral, a gente tem muito cliente... Se a gente tem muita empresa, quer dizer que tem muito cliente procurando. Sim. Né? Ao mesmo tempo... O cara procura a primeira imobiliária, ele não é bem atendido, ele procura a segunda, ele procura a terceira, e aí por isso a gente tem essa rotatividade de clientes ali dentro desse ramo. Então, a minha pergunta você acredita que isso de fato acontece e como que os processos comerciais podem reativar esse cara que mandou mensagem para mim, imobiliária, e para mais 200? Vamos lá. Não vejo que a demanda seja uma desculpa para a falta de processo. Eu vejo que, da mesma forma que
a construção civil ela está um pouco atrasada, né, em termos de inovação e tecnologia, né, e construção civil e ramo imobiliário estão totalmente correlacionados, correto? Então, eu acho que é mais sobre um atraso de inovação e tecnologia mesmo, do que, de fato, uma demanda gigante. Até porque, se a demanda é gigante da forma que está, imagina o que seria se tivesse processos bem definidos, um time, né, capacitado e treinado. Então, eu vejo que não é sobre demanda. Eu vejo que tem um atraso mesmo pela busca de tecnologia, pela busca de inovação, que, de certa forma, no mercado tech, né, já está muito, muito à frente. Então, eu acredito muito que, né, as imobiliárias, a gente está falando de imobiliárias, que estiverem à frente, que se preocuparem, principalmente os donos das imobiliárias, enfim, os gestores, caso tenham, né, dessas imobiliárias, se interessarem por buscarem melhores técnicas, buscarem e despenderem tempo para poder criar esses processos e treinar os seus corretores, não só os corretores, eu acho que, né, todo time precisa de treinamento, vai sair na frente. Porque com método e padrões, né? Quando a gente tem padrão, de certa forma, a gente consegue mensurar quais foram os nossos atingimentos de resultado, onde que estão os nossos gargalos. Com os atingimentos de resultado, qual é a estratégia para a gente dar um próximo passo? Agora, sem nada disso, a gente não enxerga nada, né? Então, não vejo que seja demanda, tá? Eu vejo que realmente é um setor que está um pouco atrasado em termos de inovação e tecnologia, métodos e processos. Muito bem. E aí, o que você está fazendo agora? Você não está mais totalmente dentro do corporativo aí, totalmente lá, né? O tempo inteiro lá dentro, Sim. dentro de uma empresa. O que você está fazendo agora? Quais são os teus planos para depois desses 10 anos aí aprendendo sobre comercial e, enfim, atingindo os resultados que você atingiu? Vamos lá. Hoje eu trabalho, né? Eu trabalho numa empresa, ajudo uma empresa a escalar, a crescer. Fui convidada, né, a incorporar essa empresa justamente, né, pelos números que foram atingidos na outra empresa em que eu trabalhava, pelo crescimento que se teve. Então, estou ajudando e também somando aí, né, a empresa com esses resultados, com esse crescimento. Mas, em paralelo, eu também estou fazendo algumas consultorias com outras empresas, ajudando e levando esses processos que eu aprendi ao longo desses anos, né, e compartilhando conhecimento. Eu acho que esse é o meu objetivo principal. Assim, eu gosto muito de vendas, eu gosto muito de trabalhar na área comercial. Eu digo que eu sempre quis trabalhar com vendas. Não foi uma coisa que... Porque todo mundo fala assim, porque você virou vendedor? Tem aquelas piadinhas, né? Nada deu certo. Nada deu certo, virei vendedor. Não, comigo... Virei corretor. Comigo não foi assim, muito pelo contrário, né? Agora tu pergunta, Duda, por que tu virou vendedora? Né? Hoje não estou mais trabalhando ativamente como vendedora, hoje lidero times, né? Ajudo aí as pessoas a performarem. Mas principalmente por conta da remuneração, né? Às vezes as pessoas elas têm medo de falar, né? Mas, cara, é porque vendas é um caminho onde você... Não é fácil, é bem difícil, na verdade, é bem difícil. Né? E por isso que paga tão bem. Porque se fosse fácil, qualquer um fazia, né? E não é assim. Mas é porque ele te proporciona, né, uma remuneração acima, né, de muitas outras, né, profissões. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, de que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria fazer por mim, que eu queria conquistar, né, várias conquistas pessoais, enfim. Então, eu encontrei aí vendas, né, um meio de chegar até esses objetivos, né. E qual que foi a tua outra pergunta? Agora eu me perdi. Eu não lembro mais, mas acho que está respondido. E só pra gente finalizar.
a pessoa que quer te trazer, a empresa que quer te trazer para essa consultoria comercial, para essa consultoria de vendas, como é que ela faz? Onde é que ela te acha? Para qual e-mail ela manda? Enfim. Vamos A gente lá. pode deixar também o contato aqui no vídeo depois. Sim. Bom, podem me procurar através do LinkedIn, né, a rede social corporativa. Tem o estado mais presente lá também, compartilhando, né, os meus conhecimentos, ou um pouco dos processos que a gente falou aqui, por exemplo, eu compartilho lá também, né, através do meu próprio WhatsApp também, né, depois a gente deixa o link aqui para as pessoas me encontrarem. E através do meu e-mail, mea.performance@gmail.com. Perfeito. Duda, muito obrigado. Espero que a gente possa ter contribuído aí com a jornada da empresa de quem nos assistiu, ou até mesmo se você está procurando, né, uma nova oportunidade, uma nova profissão aí, olha com carinho para a área de vendas, porque remunera bem, como a Duda falou aqui, mas também não vai ser fácil. E você que por acaso passou aí pela nossa agência, que é nosso cliente, ou que foi nosso cliente em algum momento, siga também a Duda aqui nas redes sociais, no Instagram, vamos deixar os links aqui, LinkedIn, enfim. E queremos dizer também que teremos cortes desse episódio aqui lá nas nossas redes sociais e esperamos profundamente, né, do fundo do coração, ter contribuído com a operação de vocês, ter trazido um pouquinho de conhecimento para vocês, porque afinal é para isso que a gente faz isso aqui, né? Então, por via das dúvidas, contatem-nos e vamos ajudar vocês a criarem essa máquina de vendas, que eu acho que todo empreendedor sonha em ter uma máquina de vendas, né? O nome já impressiona. Então, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Inscrevam-se aqui no canal da Gux, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima. Valeu!